Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um programa Elas Podem, o nosso podcast feito para você, mulher. Eu sou Ana Paula Narciso e hoje estamos recebendo aqui uma convidada especial. Ela que é uma mulher guerreira, batalhadora, empoderada e com certeza vai contribuir muito aqui nessa conversa de fortalecimento para as mulheres. Eu estou falando de Débora Railane. Seja bem-vinda, Débora, Obrigada. a esse podcast feito especialmente para vocês, mulheres. Obrigada. Quero agradecer demais o convite. Fiquei muito feliz, né, pelo convite, muito honrada, né, porque é um programa que veio para dar voz às nós mulheres, né, mulheres empreendedoras e mulheres, né, acima de tudo. E eu quero muito agradecer. Espero que eu contribua, né, com alguma coisa. Com certeza. E a sua história, né, que inspira tantas mulheres. Mas, antes de a gente começar aqui as perguntas, como eu faço sempre com todos os nossos convidados, eu gostaria que você se apresentasse. Muita gente ouve falar da Débora, mas realmente, quem é Débora Railane? Então, Débora Railane é uma menina mulher, né, que cresceu batalhando bastante para ter o que tem hoje, né? Sou formada em Educação Física, sempre quis isso desde pequena, vendo minha professora, a Glícia, da aula, eu sempre disse, eu vou ser professora também. E aí quando chegou um tempo, foi passando o tempo, a gente vai crescendo e vai vendo que quer muito mais que só ser professora. E aí eu abri um CROIS, e hoje eu sou dona de um CROIS. Essa Débora que também é a mãe da Maria Helena, que é filha da Genúzia, que tem inúmeras coisas para contribuir. Mas essa é a Débora. Essa é a Débora. Débora, você realiza várias funções, você já começou aí falando que tem um CROIS, você também é servidora pública, você também dá aulas, né? Eu vejo aí no Zumba, na saúde, com outros públicos também. E como é conciliar todo esse trabalho, que nós mulheres temos uma jornada de trabalho bem, né, extensa, porque não termina quando a gente chega em casa. Quando a gente em casa ainda tem outras funções, mas como é conciliar tudo isso e manter sempre esse bom humor, essa alegria de quem ele conhece e sabe, que é a Débora Furacão. Então, eu costumo dizer que Deus, ele é muito bom comigo, né? Hoje mesmo eu acordei no story já fazendo as resenhas que eu gosto, e todo mundo, de onde vem essa energia, logo cedo e tal. Isso. E eu costumo dizer que é Deus, né? Deus, ele vem e me dá essa energia porque eu preciso dela para poder ter e batalhar para o que eu tenho hoje. Então eu me divido, às vezes eu nem sei como, né? Antes eu tinha uma bicicleta e eu rodava para um lado para o outro, dava aula aqui, dava aula ali, cuidava da Maria e a casa, e graças a Deus eu tenho minha mãe, que ela é, né, meu braço esquerdo, direito, tudo. Sua rede de apoio. Minha rede de apoio total. E assim, depois eu tive que comprar moto porque eu já não tava mais aguentando, né? Eu tinha que ir dar aula de Zumba, aí subia, tinha que dar aula no CROIS, aí subia, tinha que ir para um posto, que eu troquei, eu sou da Secretaria de Saúde. Aí eu vou para um posto, aí vou para outro. E assim, durante todo esse tempo eu tenho que responder alunos que perguntam, mensalidade, organizar questões financeiras de box, organizar. E agora com a reforma que eu tô no CROIS, então assim, eu tenho que me dividir muitas, ao mesmo tempo ser eu, né? Ser mulher, ser a Débora e com animosidade, porque assim, como eu trabalho com mulheres, né? Eu trabalho com elas, então eu preciso estar bem para poder passar para elas, né? Até porque... Quando a gente trabalha com o público, né? A gente não tem direito de ficar triste, de jeito nem nenhum. Desanimada, é uma responsabilidade maior. Muito grande. Né? Se chegar meio pra baixo, elas, o que foi? Isso. Porque tá assim? Porque geralmente eu chego, bom dia, boa tarde. Ou então, quando chegar triste, eita, aquela professora só viu cara feia. Né? E não é legal, bem. né? Então, é ter que se esforçar mesmo. Se esforçar. Isso é natural. Isso é natural. Débora, você falou muito desse CROIS, a gente ouviu falar lá no Entre Elas, né, o encontro da Secretaria da Mulher, onde cada mulher contou a sua história, e você também contou a sua, mas como foi que surgiu esse sonho de ter, né, essa academia, de confiar e dar o primeiro passo, né, mesmo sem ter chão, mas disse vai dar certo e tá aí. É um assunto que toca muito, muito mais profundo. É uma coisa que eu chego a me arrepiar quando a gente toca no assunto do meu CROIS. Porque o meu CROIS, ele é eu costumo dizer, os pedreiros, né, que passaram por lá e hoje o serralheiro, enfim,
os profissionais, eu sempre digo assim, ó, você não tá fazendo o teto, você tá fazendo o teto do meu sonho. Você não tá fazendo uma parede, você tá fazendo uma parede do meu sonho. Que é realmente o meu sonho. Eu vejo o meu cross. Eu olho e vejo lá na frente como ele será. Eu vejo ele com meus alunos dentro. Eu vejo ele tocando música e elas treinando. Eu já vejo como é que vai ser. Cada um tem que ter um sonho. Isso. Não é? E quando eu decidi, lá atrás na faculdade, eu não sabia ainda, não sabia se eu queria ir para a sala de aula e tal, mas eu sempre, como eu sou formada na rede da saúde, né? Eu tenho o CREF da saúde, então eu posso ficar dando aula ou atendendo na saúde. Então o meu é saúde mesmo. É o wellness que a gente fala, e aí eu posso abrir uma academia, posso abrir um cross. E aí, mas eu não tinha noção. E aí lá na faculdade, um professor levou a gente para um estágio de um crossfit de alta sociedade, né? Quando eu cheguei lá, na hora meu coração, não, aqui é o meu lugar. Vendo gente jogando barra pra cima, saltando num box, pula, faz isso, faz aquilo. O povo, tipo, não é uma coisa... Eu vejo, viu, você pulando lá, acho que mais de 1 metro. É a minha cara isso. Aí quando eu olhei, meu Deus, aqui é meu lugar, eu me encontrei. Aí eu comecei a e agora, só que aí pra eu abrir, eu precisava aprender, né? Eu não sabia. É verdade. E aí eu falei com o professor, tem como eu participar do estágio? Estagiar lá de graça, não precisa... E eu comecei a estagiar, fiquei um bom tempo lá pra aprender. E aí quando eu me formei, eu disse, eu vou abrir o cross. Só que pra abrir um cross, pra quem... Se você for pesquisar pra abrir um cross, tem que ter muito dinheiro, né? Tipo assim, só uma barra olímpica chega a quase R$2.000, né? Então é muito caro. Como é que eu vou abrir um cross se eu não tenho dinheiro nem de uma barra, né? Mas aí eu disse, eu vou. Deus botou no meu coração, vai. E aí eu fui comprando material, tudo coisado assim, meio, sabe? Usado, de segunda mão. Usado. As primeiras barras que eu tinha eram de musculação, porque não tem nada a ver, mas era. E eu comprei 4 anilhas olímpicas, que não cabia na barra, mas eu dei um jeito, mandei o serralheiro ajeitar, entrou. Só que no meio de tudo isso, eu abri o cross e eu costumo dizer que as principais responsáveis desse sucesso foram as alunas. Porque elas confiaram muito no meu trabalho. Assim, eu abri, elas foram. Eu digo, como assim? Eu abri, elas foram, entendeu? Então assim, caraca, elas vieram. Só que eu comecei com pouquíssimas alunas. E aí depois, bum, estourou, né? Estourou, né? Hoje quem não conhece aqui em Messias, o Cross da Débora, né? Então assim, fruto da sua persistência, né? Coragem, porque tem que ter coragem para ter uma iniciativa dessa, né? E assim, quando você abre, às vezes, quem tá de fora diz, como você diz, a Débora tem muito dinheiro, abriu um cross, mas não sabe das dificuldades e os perrengues, né? Ou então tem pessoas que se acomodam, que diz, só vou abrir quando tiver tudo. Né? E eu acho que você deu o primeiro passo e está batalhando o resto e já está uma referência, já fez seu nome, né, Débora? Então a gente fica muito feliz pelo seu trabalho, pelas suas conquistas, porque na verdade mulheres se alegram com o sucesso de outras mulheres. E por falar em mulheres, você atende tantas mulheres, eu vou trocar num tema que ele tem sido constante, não só aqui em Messias, mas em Alagoas, em todo o Brasil, que é a violência contra a mulher. E eu acredito que nesse público que você atende de mulheres, você já teve alguma aluna, ou já presenciou, ou já conviveu com alguma mulher vítima de violência. Se você pôde contribuir, se você pôde ajudar, porque a gente pode usar também o nosso instrumento de trabalho para ajudar outras mulheres. Sim, já, mas assim, eu não quis entrar a fundo com ela, porque eu percebi que doía muito, né? Dói muito, e eu percebi... a forma que ela mudou. Eu não via marcas, mas eu via marcas na forma que ela falava, na forma que ela treinava, ela mudou. E aí eu conversando com ela, mas não conversamos sobre o assunto, e percebi que sim, ela estava sofrendo violência, mas aí ela não deu abertura para eu falar sobre isso. O que aconteceu? O máximo que eu pude fazer foi a gente conversar sobre treino, não faltar. Porque, infelizmente, né, as mulheres que sofrem isso, elas têm meio que vergonha de falar sobre isso e acaba deixando acontecer, né? Aí acontece... Eu acho que agora as mulheres estão se encorajando mais. Isso, ainda bem. Depois das redes sociais, né, depois de alguns casos, né, que estão sendo
trazidos à tona, eita, eu me identifico, eita, eu sofro essa violência, ou então eu não estou sozinha sofrendo violência. Eu acredito que esse tipo de violência, tanto física, psicológica, patrimonial, financeira, elas estão enraizadas, né, em várias famílias. Às vezes não é com você, mas foi alguém da sua família, da sua casa, seu amigo próximo, que foi vítima de violência. Então, de que forma a gente pode sempre ajudar? Nós que trabalhamos com mulheres, e você que tem um público tão grande, eu acho que trazer palestras também, falar sobre o assunto. Porque encorajar, falar sobre, porque só pela gente ser mulher, né, a gente já tem um tipo de preconceito, mesmo a gente sendo o que a gente é, né? Porque você sofre preconceito? Você sente que algumas pessoas lhe discriminam ou pela cor, ou pela sua profissão? Hoje mais não, porque eu acho que eles têm medo de mim, né? Que lá atrás fizeram isso, usaram isso com a minha cor para preconceito que eu bati na mulher. Aí ninguém vai bater, ninguém vai falar, né? Porque você foi se impor na força. Com força. Com muita força. Porque assim, a gente tá... tem aí as datas de que lembra a consciência negra e tal. Não precisa ter a semana ou o dia da consciência negra, né? Eu acho que todos os dias é dia da gente admirar o negro, respeitar, porque não é a cor que define o caráter. E assim, a gente sofre, eu digo eu como mulher, empresária, né? Porque a gente sofre só por ser mulher, porque ninguém confia na gente, né? Muitas vezes a gente vai num curso, né? E o curso, 90% são homens. E a gente tá lá e as pessoas não confiam, digamos assim, nela, na mulher. Só por ela ser mulher, né? Nunca sofri, nunca senti a questão da cor, né? A cor só lá na infância, na adolescência, mas hoje não, a cor não. Mas a questão de me impor enquanto mulher, dona do meu negócio... Você já sofreu algum tipo de violência? Já, em casa mesmo, né? Psicológica, física? Todo tipo. O que a minha mãe podia fazer, ela fazia. Sério? Mas você tem isso, você fala normal? Normal. Ou tem algum... Ela não fala sobre. Você. Eu falo, de boa. Porque eu sei que foi uma trajetória... Inclusive, trabalhei isso na terapia, né? Eu não sabia o porquê. Você buscou ajuda. É importante, né? Quando a gente sofre algum tipo de violência, às vezes acha que não vai ter algum trauma. Mas é sempre bom fazer a terapia. Tem um trauma. Inclusive, a terapeuta ainda falou que não sei porque você não odeia a sua mãe. Porque eu apanhava muito. Não era apanhar, bater. Não, a mãe batia de tirar o sangue, de deixar inchado, de ir numa HG da vida... consertar o osso, por exemplo, entendeu? Então, assim, eu apanhava, porque como ela sofria violência, né, física e também financeira e entre outros, ela descontava em mim. Era a forma que ela tinha de fazer. Então, qualquer coisinha que eu fizesse, quebrava uma xícara. E a gente vê muitos relatos aí, né, de mulheres que espancam as filhas porque apanham. Apanha, isso. E hoje eu não bato na Maria, minha filha, não bato. Justamente pelo fato de eu saber o que é apanhar. E hoje também tem mais esclarecimentos. Talvez Graças a Deus. Não, né? O Conselho Tutelar, ele já é mais atuante. Hoje, o Conselho Tutelar eu entrei 4 vezes, só de... Na época que você apanhava? 4 vezes. A primeira vez eu tinha 4 anos. E ela não chegou a perder a guarda sua? Não. Perdeu não. Porque ela conversava e tal. São crises dela, eram crises dela. Só que não perdia, refletia em você. Refletia demais. Então, assim... Apanhei muito, mas... E hoje você fala assim, com essa tranquilidade? Falo de boa. No início, quando a psicóloga falava... Hein? É demais. Você é forte. É demais, assim... Eu acho que... Não que apanhar me ajudou, né? Claro que nunca... Apanhar não é opção. Mas assim, eu sou... ao mesmo tempo que ela batia... que você pense, eu não quero fazer isso com o meu filho. Isso que eu vivi, eu não quero refletir. Isso, inclusive essa semana a gente tava conversando, eu e mais 2 amigas que têm filhos, e uma delas bate no filho, né? E a outra não, a outra é a minha. E eu conversando com ela, eu não julgo a menina, eu não julgo quem bate. Eu disse, então eu julgo. Porque eu apanhei, eu sei o que é você apanhar. Porque quando a gente bate o nosso filho, não reflete porque o nosso filho fez isso. É porque eu estou mal, eu não estou bem.
Porque se eu bati no meu filho, é porque eu passei do ponto. E assim, era um pouco, como é que a gente pode dizer, tradição de pai para filho. Nossos avós batiam nos nossos pais, os nossos pais batiam nos filhos. E era gradativo, né? Então é uma herança. Eu fui criada assim. Aí eu fui dessa época, que a gente bastava olhar. Então os filhos tinham aquele temor. Hoje os filhos já têm uma liberdade maior. Aí os mais antigos dizem, é muita liberdade. É porque eu costumo dizer assim, eu não vou bater na Maria, mas eu tenho que ter ordem com a Maria. Eu não vou bater, mas eu tenho que olhar pra ela e entender o que eu tô falando. Então, por exemplo, não pode pegar tal coisa. Não pode pegar tal coisa e acabou a história. Então, porque a minha filha... Tem formas de educar, sem precisar de violência. Eu acho que nenhum tipo de violência é justificável. Não, seja com crianças, seja com adultos, e principalmente com as mulheres, que é o maior número que a gente enfrenta hoje. A violência contra a mulher, ela supera a violência contra a criança. Então são dados tristes que a gente precisa falar, né, e fazer essa campanha. E muitas vezes essa mulher ela aceita apanhar, porque lá na infância ela apanhava. Então se o amor da vida dela batia nela... Ou ela presenciava que a mãe apanhava. Que eu presenciava mãe e pai iam brigar. Presenciava. Tudo bem que a mãe também batia, ele batia, então eu presenciava esse caos dentro da família. Eu acho que a maioria de nós, assim, que tem acima dos 40, né, sempre tem. Mas não tenho 40 não, viu? Pai, ou você tem menos. Tô falando no meu caso, 30 tá? ainda, pelo amor. No meu caso. É caso dela, minha gente. Aí pai e mãe era uma relação que a gente via lá atrás, que apanhava. Que apanhava, isso. Quando não apanhava, ou via violência psicológica, financeira. Ou outro tipo, financeira. A mulher não poder comprar um próprio absorvente. Isso. Eu, assim, conheço várias colegas de trabalho que trabalhavam e o esposo ficava com cartão. E quando alguém ia vender alguma coisa no trabalho, ela dizia, vou falar com meu marido se eu posso comprar. Quer dizer, o trabalho era dela, né? Não, eu costumo dizer que então batalhavam para comprar um carro, aí era trabalhar de ônibus, porque o carro estava... Ah, meu Deus. Não, eu costumo dizer que eu sofri a violência financeira da minha mãe, né? Que eu trabalhava o dinheiro na mão dela. Então eu dizia, mãe, a senhora fez violência comigo financeira. É verdade, a gente acaba depois pensando nisso. Mas assim, Débora, toda a sua história, toda a sua trajetória, né? Você superou, então você é uma mulher de superação, de inspiração. Estou muito feliz de você estar aqui, da gente estar conversando um pouco sobre isso. Tenho certeza que muitos que estão aí nos assistindo talvez tenham passado também por essa violência. E o que eu admiro é que você está aí falando de tantos momentos com a sua mãe, mas também ao mesmo tempo você fala com ternura, com carinho, com amor, né? Porque você conseguiu compreender que o amor de mãe estava acima dessa violência que ela cometia. É porque se ela cometia, eu sei que ela cometia e não era certo, mas ela cometia por algum motivo. E claro, não é dizendo que pode bater porque a mãe sofre. Não. Ela estava errada lá atrás. Mas passou. Mudou. E hoje ela está bem, saiu desse relacionamento tóxico. Saía Conseguiu. Eu resolvi a situação. Você é danada. Comecei a trabalhar e ela ficou de boa. Graças a Deus. Débora, a gente vai fazer aqui um bate-bola bem rápido. E aí eu vou fazendo a pergunta e você vai respondendo o que vier na sua cabeça. Certo. Tá? Uma cor. Branca. Uma música. Qualquer uma do Roberto Carlos. Uma comida. Ou estudo. Uma bebida. Uma avó de casinha, né? Uma pessoa. Maria Helena. Uma palavra. Fortaleza. E uma frase. Eu sou minha própria disputa. Que eu acabei de tatuar. Muito bem. Menina, a bebida dela, eu pensei que ela ia pedir uma pitu. Não. Não, né? Não, vodka, assim, é uma avó de casinha. A pitu é a vodka. E eu sei que eu bebo. No nada eu não sei mais de nada. Pra esquecer os problemas, ou pra se divertir. Ou pra me divertir. Não, problema não. Problema é de boa. Problema é todo dia, né? A gente contorna. Débora, mais uma vez, né? Muito obrigada. A gente vai tá finalizando aqui o nosso podcast. Eu queria, assim, ouvir suas considerações finais, né? Fica um momento aqui aberto para você falar o que você achou de participar, qual o recado que você gostaria de dar para as mulheres, enfim, é o seu momento. Então, eu por ser mulher, nova ainda, claro, mas assim, que já passei por muitas coisas, muita coisa de verdade, inclusive assim, ter que fingir perder
a carteira para entrar no ônibus, porque eu não tinha dinheiro para poder estagiar, para poder hoje ter o meu negócio, né? Então, assim, eu tenho muita experiência do que é ter problemas, né? Mas isso não me deletou, não me deixou fraca, né? Então, as mulheres hoje, elas têm que entender que mesmo com os problemas, a gente tem que ir. A gente tem que ir, né? Porque, por exemplo, mulheres que querem abrir alguma coisa, querem abrir alguma loja, ou enfim, alguma coisa, elas precisam ir, mesmo com quem tem. Eu abri com o que eu tinha, eu não esperei o momento, abri com o que eu tinha e eu entendia que ia ter tal quantidade de pessoas. E com aquilo eu ia fazendo, e hoje eu estou construindo o meu império. Então, assim, as mulheres, elas têm que fazer com o que tem, né? Amei participar do Elas Podem, né? E claro, elas podem, a gente pode. Porque só de a gente acordar, a gente já tem uma chance, né? Já é outra chance. Mulheres, não baixem a cabeça. Estudem, porque a gente precisa estudar, a gente precisa se formar para poder realmente falar com direito aquilo que a gente está falando, né? Então, assim, gosto mais de você, amei isso aqui, né? Abrir para falar, eu gosto demais do meu trabalho, gosto da minha energia, tem uma energia que dá para umas 10 pessoas ainda, então assim, uma energia muito boa e que eu levo para todas as minhas alunas, seja no meu particular, que é o meu cross, inclusive se você quiser ir, vá lá no meu cross, ou na prefeitura que eu dou aula também. Então, assim, eu tento o máximo levar essa diversão para elas. Porque a vida já é tão chata, já tem tanta coisa para fazer. Tem mulheres que lavam prato, cuida da casa. Então, aquele momento de treinar é um momento seu. De você esparecer, de você... Saúde mental. Saúde mental, que hoje em dia a gente precisa tanto trabalhar. Então, assim, amei estar aqui. E é isso. Desejo todo o sucesso do mundo. Débora, eu que agradeço em nome de toda a equipe da Secretaria da Mulher. Você é uma mulher inspiradora. Nunca aceite que ninguém diga o contrário. Por sua trajetória de vida, por sua coragem, por sua força, sua resiliência. Desejo muito sucesso. Espero que em breve você possa inaugurar o seu cross e vamos falar, porque aí eu vou, né? Vou arrumar um tempo para ir. Mas, independente de qualquer coisa, admiro demais o seu trabalho como mulher e conte sempre conosco. Muito obrigada. Por você estar aqui. Muito obrigada.